O que esperar de um jogador que vale 100 milhões de euros? O inglês Jack Grealish foi contratado pelo gigante Manchester City, enquanto jogava o fino da bola pelo Aston Villa. Mas enquanto muitos viam sua excelente qualidade com a bola nos pés, outros só enxergavam as mancadas que ele dava. Como o dia em que ele jogou com chuteiras tão destruídas que dava até pena de vê-lo daquele jeito. Confira a atrapalhada trajetória do jogador e entenda por que Grealish jogava com as chuteiras rasgadas. O surgimento de Grealish. A carreira de Grealish é um daqueles mistérios que são difíceis de serem entendidos. Antes da Euro 2021, a torcida inglesa pedia por ele como titular da seleção. Até aquele momento, ele sequer tinha conquistado um título importante ou disputado uma Champions League. Enquanto a Inglaterra tinha jovens que podiam fazer muito pela seleção, a torcida preferia o jogador que tinha feito toda a carreira no modesto Aston Villa. Na parada havia Jadon Sancho, Marcus Rashford e Phil Foden, todos estrelas de grandes times. Mesmo assim, era Grealish a maior esperança da torcida. Mas antes de virar uma estrela do futebol, ele passou por altos e baixos. Ao longo dos anos, ele aparecia nos noticiários, tanto pela sua performance dentro de campo, quanto por outras coisas menos gloriosas. Para quem julga Grealish pela aparência, pode achar que ele não é um jogador que passou a vida toda na Inglaterra. Na verdade, ele está mais parecido com um jogador sul-americano. Olhe bem e diga se você não concorda. E além disso, ele tem algumas atitudes pouco elegantes, como veremos daqui para frente. Aprontando boas. Se Grealish alcançou um alto nível em sua carreira, foi porque a direção do Aston Villa apostou desde sempre no seu talento. E nesse caminho, os dirigentes tiveram que ter muita paciência com o jogador. Uma paciência do tamanho do mundo. Grealish aprontou muitas e quase estragou sua carreira com tantas polêmicas que se envolveu. Quando tinha 19 anos e já era uma das grandes promessas do futebol inglês, ele passou um final de semana bem agitado na Espanha. Um morador local publicou uma foto após aqueles dias de aventura. Nela, Grealish aparecia dormindo no meio da rua. A direção do clube se limitou a divulgar um comunicado, dizendo que não falaria publicamente sobre o assunto. Esse foi só um dos casos polêmicos envolvendo o jogador. Alguns anos depois, e com um pouco mais de experiência, ele voltou a ocupar as manchetes dos jornais novamente. Grealish foi proibido de dirigir por 9 meses, após colidir com 2 veículos parados em um estacionamento. 2 meses antes, ele já tinha cometido outra infração grave. O jogador foi flagrado por policiais, dirigindo a 145 km por hora, onde o limite da rodovia era apenas 110 km por hora. Parece que ele tem uma certa dificuldade de entender que tudo tem um limite, inclusive as estradas. Só que esse tempo todo, a direção do Aston Villa bancou as polêmicas do jogador. Até que em 2019, ele retribuiu toda a paciência que os torcedores e dirigentes tiveram com ele. Foi quando ele começou a aparecer e ganhar destaque na mídia, pelo bom futebol e também pelas suas chuteiras em estado de calamidade. Se você alguma vez já jogou com chuteiras assim, não esqueça de dar o like e já se inscreva no canal. Temporada em grande estilo. Na temporada de 2019, Grealish gastou a bola. Era o camisa 10 e capitão da equipe do Aston Villa, que conquistou acesso para a primeira divisão inglesa. Mas nem tudo foi flores naquela temporada. Grealish se machucou na segunda parte da temporada e ficou fora por 2 meses. Mas conseguiu voltar a tempo para liderar a equipe na reta final do campeonato. Com ele em campo, o Aston Villa conseguiu 10 vitórias seguidas. Não poderia haver retorno mais bem-sucedido. Enquanto ele brilhava com seus gols e assistências, uma outra coisa chamava a atenção dos torcedores. É que Grealish usava uma chuteira há muito tempo em péssimas condições. E não era apenas um material pouco gasto. A chuteira do jogador estava caindo aos pedaços. Até na várzea, é difícil achar algo tão precário. Chegava até a ser perigoso que ele se machucasse caso entrasse em alguma dividida. Essa história começou assim que ele voltou da lesão.
Já no primeiro jogo, ele marcou um dos gols que interrompeu a série de 5 jogos do time sem vencer. Aliás, um verdadeiro golaço. O jogo seguinte foi uma loucura ainda maior. O Aston Villa fazia o clássico local contra o Birmingham. Logo no início do jogo, um torcedor rival invadiu o campo e agrediu o jogador pelas costas. Mas a fase era tão boa que ele não se abalou. Após retornar ao jogo, ele destruiu e marcou o gol da vitória no segundo tempo. Depois disso, veio aquela sequência incrível de vitórias. E sabe para quem Grealish deu todos os créditos para essa volta triunfante? Não foi para o Todo-Poderoso, nem para a torcida, nem para os companheiros de time, muito menos para a família. Ele acreditava que eram suas chuteiras que estavam trazendo boas energias e resolveu que não seria bom deixá-las de lado por enquanto. Voltei de uma lesão e elas estavam novinhas. Anotei alguns gols, então pensei que eram minhas chuteiras da sorte. Tive que mantê-las assim. A boa forma continuou nos playoffs finais. Grealish novamente voltou a marcar gols importantes que ajudaram o clube a subir para a primeira divisão. E mesmo nesse momento mais decisivo, ele continuou jogando com as chuteiras rasgadas. Ninguém sabe o quanto isso afetou seu desempenho. Se levarmos em consideração a superstição do jogador, as chuteiras fizeram total diferença. O Aston Villa subiu para a primeira divisão e muita gente se perguntou: será que Grealish ainda vai usar as chuteiras naquele estado? Novos desafios. Após uma temporada com bons resultados individuais e coletivos, Grealish começou a ser sondado pelos grandes times da Inglaterra. Mas na primeira temporada em que o Aston Villa retornou à primeira divisão, ele não quis dar o braço a torcer. Naquele momento, ele achou que era melhor continuar defendendo o clube que o revelou. Bem, pelo menos na nova temporada, ele já não estava mais com aquela chuteira em péssimo estado. Esse problema foi resolvido. Mesmo assim, ele continuou com outra superstição antiga. É que desde muito novo, Grealish joga com as meias abaixadas. Alguns árbitros já tentaram encrencar com essa deformação no uniforme, mas nada que abalasse o craque. As meias deveriam ficar acima da panturrilha, mas uma vez elas encolheram na hora de lavar, então não subiam mais. Acabei jogando muito bem naquele ano e se tornou algo supersticioso para mim. Pensei em continuar fazendo isso. Até aí nada que atrapalhasse Grealish. Desde então seu desempenho só vem melhorando, o que lhe valeu uma vaga na seleção inglesa. Na Euro 2021, ele esteve na seleção que foi vice-campeã no torneio. Em nenhum momento ele chegou a ser titular da equipe, mas entrou em 5 partidas. Ainda assim, terminou a competição com 2 assistências no currículo. Só que a ascensão do jogador não parou por aí. Depois dessa competição, ele foi comprado pelo Manchester City pelo valor de 100 milhões de euros. Um ótimo negócio para o Aston Villa, já que foi o próprio clube que revelou o jogador. E também um bom negócio para Grealish. Primeiro, porque logo que ele chegou, já recebeu a camisa 10 da equipe. Dava para ter uma moral maior que essa. E segundo, essa foi a primeira vez que ele poderia jogar uma grande competição europeia. Com o pequeno Aston Villa, dificilmente ele teria essa oportunidade. Talvez esse novo status garanta que ele tenha bons patrocinadores e fornecedores de material esportivo. Por um bom tempo, ele não precisará mais jogar com chuteiras rasgadas, nem meias que encolhem. E aí, torcedor? O que você achou mais estranho na carreira de Grealish? Essa não foi a primeira vez que os torcedores ingleses viram um jogador chamar a atenção por algum motivo bizarro. Em 1997, um jogador senegalês conseguiu entrar para a história por um motivo nada glorioso. Essa é mais uma daquelas histórias inacreditáveis. Ele enganou o mundo do futebol. A incrível história de Ali Dia.